Muito bom dia para você que nos acompanha logo cedo nesse domingo, programa Ponto de Partida começando para sua semana ser ótima. Que bom que você está aí. Você sabe, o programa Ponto de Partida é o seu programa de estudos da Bíblia na TV. E hoje a gente chegou no capítulo 10 de Daniel. Você que está com a gente sempre, a gente fica muito feliz com a audiência, com pessoas que interagem conosco no Instagram, pelo YouTube, compartilhando nas redes sociais. Que alegria saber que você faz parte dessa família. Eu convido você, inclusive, a pegar sua Bíblia nesse momento, abrir já no livro de Daniel, no capítulo 10. Você está ficando já doutora nesse assunto. Eu sei que você está gostando do estudo. Então, que Deus te abençoe, se prepare, porque hoje vai ser impressionante o que nós iremos estudar na Palavra de Deus. Antes, porém, você já sabe, nós oramos pedindo a bênção do Senhor para o estudo da sua palavra. Então, se puder, ore comigo nesse momento. Querido Deus, entregamos este estudo em tuas mãos e que as lições e informações do capítulo 10 de Daniel façam diferença em nossa vida e que a tua palavra possa ser praticada sobretudo na nossa rotina. Te pedimos esta bênção e a tua presença agora, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia para você aí de casa, que alegria fazer parte da sua manhã de domingo. Estamos aqui mais uma vez para estudar a Bíblia junto com você. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 do livro de Daniel. Esse capítulo extraordinário que nos traz aí uma ilustração mais uma vez da importância da fé e da oração. Vamos desvendar mais uma das visões. O livro apresenta o livro todo apresenta 4 visões e nós vamos falar sobre a última visão que é retratada nesse capítulo. E eu tenho aqui comigo 2 convidados muito especiais que vão nos ajudar nessa jornada, mais uma vez, de conhecimento e de reflexão. Pastor Juscelino dos Santos, que alegria sempre que o senhor aparece por aqui, porque com certeza a gente é muito abençoado aí com a sua explanação bíblica. Amém. Obrigado, Jordana. Bom dia. Bom dia a você que está em casa. Hoje será lindo também o estudo, porque temos um convidado altamente importante aqui também entre nós, né? O outro convidado que você vai apresentar já. Exatamente. Olha, hoje eu tenho a alegria de apresentar para você aí de casa, não apenas um pastor muito dedicado, mas também o meu marido, que eu tenho a alegria de receber aqui, um homem de fé, de muita oração, e eu tenho certeza que também vai enriquecer a nossa conversa aqui. Hoje já o sorriso já está bem maior aqui no programa, né? Você já percebeu. Pastor Vitor Perdoncini, seja muito bem-vindo ao Ponto de Partida. Olá, Jordana, é um privilégio estar com vocês aqui, né? Pastor Juscelino também, é muito bom trocar uma ideia junto com um pastor tão experiente. Eu sou novato nessa área aqui, né? E você que nos ouve em casa, será um privilégio estudar a palavra de Deus. E eu sei que não é fácil estar domingo de manhã acordado, mas tenho certeza que vai valer a pena cada segundo que você ficar com a gente aí, tá ok? Amém. Muito bem. E olha, presente para você aí de casa. Então fica preparado, porque esse presente não é para todo mundo. Somente para os 20 primeiros que pegarem aí o seu celular, apontarem a câmera do seu celular aqui para o nosso QR Code que está aparecendo na tela da sua TV. Quando o link aparecer, você já entra nele e digita "Eu quero", rapidinho aí, para você ser atendido pela nossa equipe e receber esse presentão aí, ó, de graça aí, ó, na porta da sua casa. Essa revista, gente, é a revista que fala sobre as profecias de Daniel, toda ilustrada, com várias inspirações bíblicas aqui, né? Várias ilustrações e, claro, perguntas interativas também para você crescer ainda mais no conhecimento das profecias e da palavra de Deus. E além da revista, claro, você sempre pode pedir oração, a nossa equipe aqui está sempre preparada para conversar com você. Quem sabe você quer solicitar uma visita aí na sua casa, né? Uma palavra amiga, ou que você possa solicitar, quem sabe, um curso bíblico com o acompanhamento de um instrutor presencial. Essa também é uma oportunidade que você tem aqui no nosso programa, que você possa aproveitar todas essas oportunidades para ficar cada vez mais pertinho de Jesus. E a gente vai começar por aqui agora. Preparados?
Vamos lá. Então, vamos lá. Olha, a gente tem aí a explanação do capítulo 10 do livro de Daniel. E você aí de casa, pegue a sua Bíblia, acompanhe, porque é muito interessante, né? As descobertas, são muito interessantes as descobertas que a gente vai fazer juntos aqui. Nós temos aqui Daniel já, na casa dos seus 90 anos, um idoso. E o capítulo nos apresenta Daniel andando às margens do rio Tigre. E ele não estava muito feliz não, né, pastor Juscelino? Ele estava aflito, preocupado, né? Estava orando, estava passando por um processo de jejum, inclusive, porque algo estava preocupando muito ele. O que estava acontecendo com o nosso profeta? Muito bem. 2 anos depois da visão do capítulo 9, né? A visão do capítulo 9 foi no primeiro ano de Dario, que também primeiro ano do rei Ciro, da Pérsia. E agora aqui diz assim, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, 536 ou 537 antes de Cristo, estava realmente Daniel ali. Ele foi chamado de Beltesazar, o nome que lhe fora dado na Babilônia, embora a Babilônia houvesse passado o império, né, o domínio, mas ele estava lá, ali naquele ambiente ainda. E Daniel, idoso, não pôde voltar quando Ciro, 2 anos antes, havia dado o decreto, né, de retorno deles para Jerusalém, dos judeus para Jerusalém. Para a reconstrução, né? Perfeito. E Daniel não pôde voltar porque estava idoso. Agora ele estava ali muito aflito, porque ele fala assim, ó, a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. A visão, a 4ª visão e última do livro. Uma batalha espiritual ele contemplou e de fato ele entendeu, ficou angustiado por uma razão bem específica, mas eu queria só me ater ao ponto que diz assim, ele jejuou 3 semanas. Ele jejuou 21 dias, um jejum parcial. E o detalhe aqui conta é que depois que ele jejuou, ele teve uma resposta. A resposta foi imediata e assim, deixou ele bem enfraquecido, a gente vai chegar lá. Né? Mas é curioso isso. A preocupação dele, porque ele queria a libertação. Alguma coisa estava acontecendo. Alguém estava impedindo que a reconstrução da cidade fosse levada a efeito, né? Que ela desse sequência, que ela tivesse sequência. O livro de Esdras contextualiza muito bem o que aconteceu lá em Jerusalém, né? Inclusive, moradores de lá não estavam satisfeitos com o decreto, não queriam que a construção seguisse. Mas eu queria muito ouvir a voz, né, do outro convidado que vai, com certeza, aprofundar esse tema aí, né? Exatamente. A gente percebe que a reconstrução do templo, pastor Vitor, ela era muito importante para o povo judeu, certo? O que estava acontecendo que estava impedindo os construtores de realizar esse propósito? É interessante ver que o primeiro ponto, o pastor Juscelino já colocou, é o desespero de Daniel. Porque Daniel estava desesperado com um templo que não estava conseguindo ser reconstruído. A gente percebeu do livro de Daniel que Daniel era um homem temente a Deus. Ele colocava até a própria vida dele em risco em prol da fidelidade a Deus. Então Daniel era uma pessoa que levava muito a sério as coisas de Deus. E quando algo de Deus não estava ocorrendo da maneira que deveria, Daniel estava angustiado. O pastor falou em Esdras. Esdras, por exemplo, assim, tem a história... Que nem, por exemplo, Daniel é um livro que corre junto com o tempo de Esdras. Contemporâneo. Para você entender o que está acontecendo em Daniel 10, você precisa compreender o que ocorre lá em Esdras, principalmente capítulo 4, versículo 1 a 5, né? E no capítulo 1, versículo 1 a 5, fala sobre a ordem para restaurar. Quem que estava impedindo a restauração? Os samaritanos. Aí você vai entender, talvez, porque o povo judeu tem um quê contra os samaritanos. No tempo de Cristo aparece essa rivalidade muito clara dos samaritanos entre os judeus também ali, né? Eles tentaram entrar para ajudar a reconstrução do templo. Mas os judeus não aceitaram, porque os samaritanos eram idólatras. Eles eram politeístas, né? Exatamente, eles não aceitaram essa ajuda. E como não aceitaram essa ajuda, eles tentaram agora de uma maneira muito... embargar a obra, falando com Ciro, falando com o rei, tentando desanimar o povo, né? E o que me chama a atenção nesse capítulo, o pastor Juscelino já trabalhou esse ponto também, é que entra, por exemplo, é algo além do nosso olhar, do que nossos olhos podem perceber. Porque Daniel trata de algo espiritual, a nível espiritual, sobrenatural.
E Esdras trata o grande conflito a nível, digamos assim, social. Só que nesse ponto existe duas forças trabalhando, a sobrenatural e a natural. E é nesse ponto que a gente vai trabalhar nesse capítulo também aqui, né? Exatamente. Pastor Juscelino, se as cortinas do invisível fossem abertas, qual seria a cena que a gente poderia acompanhar ali junto com Daniel? O que Efésios capítulo 6, lá no Novo Testamento, descreve, dizendo assim, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os espíritos do mal, aqueles que dominam as regiões celestes. Ou seja, Paulo ali fala de anjos do mal que travam guerra, batalha e que tentam os filhos de Deus e tentam desanimar, inclusive, né? No capítulo aqui diz que ele levantou os olhos e viu um homem vestido de linho, o Daniel. Olha que visão que ele teve. Ele dá uma descrição sobre a glória desse ser, o rosto que parecia como um relâmpago, os olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Essa visão aqui que ele teve do mundo espiritual, quer dizer, um ser sobrenatural, é similar à visão de Ezequiel 1, de Apocalipse capítulo 1 também, que descreve um sumo sacerdote. As vestes de sumo sacerdote, conforme o Pentateuco aponta, os primeiros livros da Bíblia, né? Quer dizer, é Jesus. Ele viu um ser luminoso, glorioso, e ele ficou fraco, ele quase desmaiou ali, desfigurou-se, e aí aparece o anjo Gabriel. Anjos, na Bíblia, o livro de Hebreus diz que são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, se os nossos olhos fossem abertos, nós veríamos como Daniel, que por trás de grandes homens, líderes políticos, ou até mesmo religiosos do nosso tempo, existe sim uma batalha espiritual, anjos do mal influenciando, mas também existem anjos do bem. É uma guerra espiritual. E nós não podemos ficar assim neutros nessa guerra, temos que nos posicionar. Eu encerro dizendo o seguinte: na época de Daniel, a religião zoroástrica, do zoroastrismo, admitia que havia uma batalha entre forças do bem e do mal. Então Daniel, ao enxergar além do que estava acontecendo, a resistência dos samaritanos sobre a construção, ele viu que tinha um ser, ele vai aparecer aqui na visão inclusive, né? Tinha um ser, Gabriel explicando a visão para ele, o conflito, dá ali o sinal de que havia um príncipe do rei da Pérsia, que não era o filho de Ciro, Cambises, era o próprio Satanás. A palavra príncipe que aparece ali, Sar, ela também é uma referência a um outro ser glorioso, que é adorado, inclusive, em vários momentos na Bíblia, o próprio Jesus, quando aparece no Antigo Testamento, e também em Daniel, é um termo, príncipe do exército do Senhor, é aplicado a Cristo, e considerando que era uma batalha espiritual, então o Satanás estava influenciando, sim, o embargo da obra, do templo, da igreja, né? Então, é uma batalha espiritual. Até a palavra Sara, que você salientou ali, essa palavra só é usada para um ser sobrenatural, ela nunca é usada para homens. Então, justamente, o sobrenatural estava envolvido nessa batalha da reconstrução de um templo. E talvez você pergunte em casa, por que Príncipe Miguel, anjos estão envolvidos batalhando pela reconstrução de um templo? O que há de tão importante num templo? Boa pergunta. É interessante que, se você parar para pensar, a gente passou pela pandemia alguns anos atrás. Imagine que aqui em Curitiba tem apenas um único hospital que possa oferecer remédio para as pessoas que estão precisando de tratamento. Só que esse hospital está em ruína, ele não está funcionando. Imagina o desespero e a preocupação da população. Da mesma maneira, o templo era o único templo nesse planeta que poderia demonstrar e revelar o amor de Deus e o plano de Deus para a humanidade perdida. E quando Daniel vê o único templo de Deus em ruínas, e quando começa a reconstrução do templo, ele fica em desespero porque a reconstrução é interrompida. Isso é tão importante que o próprio Miguel desce para batalhar, para se envolver pelo interesse que ele tem do templo. Eu acho muito interessante, pastor Vitor, esse contexto, porque nós vemos aqui ele orando e jejuando por 3 semanas. E o que ele estava pedindo era uma coisa boa, era uma coisa importante. Sim. Mas aparentemente Deus não estava atendendo a oração dele, né? Quantas vezes
eu e você aí de casa, nós oramos e parece tão justa a nossa oração. Parece tão importante, tão certo o que a gente está pedindo, mas Deus não responde. O que será que a gente veria se a gente levantasse a cortina do invisível, hein, pastor Vitor? Perceba que o que o pastor Juscelino falou fala sobre algo que está além do olhar humano, que foi revelado para Daniel, mas talvez quem estivesse lá tentando reconstruir o templo não estava entendendo por que Deus não estava agindo. Mas no versículo 12 fala que no momento em que Daniel fez a oração, foi enviado um anjo para que pudesse ajudar ele, dar entendimento e dar atenção ao pedido dele, né? Muitas vezes não é que Deus não está agindo, a gente não está conseguindo perceber a ação de Deus. Não consegue perceber a ação de Deus. E nesse ponto eu tiro uma lição para mim fundamental. Algumas coisas em nossa vida, ela precisa ir para o âmbito espiritual. Muitas coisas às vezes não estão dando certo em nossa família, em nosso casamento, na salvação de nossos filhos. E nós não entendemos o que está acontecendo. Se fosse levantada a cortina, haveria uma luta entre o bem e o mal. E é nesse momento que nós, pais, a gente precisa colocar nossos joelhos para que Deus possa intervir pela salvação de nossos queridos. Assim que talvez como para Daniel era importante o templo, você que é pai, você que ora pelo seu esposo, pela sua esposa, pela conversão de alguém. Da mesma maneira, existe anjos do inimigo tentando impedir que a sua oração seja atendida. Mas o que me chama a atenção aqui, o verso fala: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E eu falo para quem está em casa o seguinte: desde o momento que você dobrou os seus joelhos, as suas palavras foram ouvidas. Mas existe um grande conflito e nós não podemos deixar de orar. Por isso talvez Paulo fala, orai sem cessar. Lembra quando Moisés estava orando, intercedendo pelo povo, com a mão levantada? O povo estava vencendo a batalha. Quando ele deixava de orar e interceder, o povo começava a perder a batalha. Quando nós retiramos nossa prece, a batalha começa a ser perdida. Deus precisa da nossa intercessão, assim como Daniel estava intercedendo pelo povo que estava distante dele. É interessante que o livro de Daniel em si, ele apresenta para a gente 4 visões. Essa visão que é apresentada no capítulo 10, pastor, ela é a última das 4 visões, certo? Certo. E ela vem em resposta à oração e ao clamor de Daniel. Sim. E eu acho muito interessante porque nesse capítulo mesmo, quando fala que o anjo saiu para responder à oração, existe uma expressão ali que diz que Daniel é muito amado, né? Deus aprecia o amor dele e a fidelidade dele. E por causa desse amor, Deus então traz essa explicação para Daniel. É possível que a gente não saiba, né, pastor? E que a gente nunca tenha esse vislumbre que Daniel teve. Mas por que é que a gente pode confiar, pastor, de que Deus é vitorioso já nesse grande conflito? Podemos confiar porque na cruz Jesus venceu. Ele ressuscitou. E isso nos dá a certeza de que a cabeça da serpente já começou a ser esmagada. Lá no livro de Romanos, capítulo 16, Paulo diz assim que o Deus, o grande Deus, o Deus da verdade, Ele vai fazer com que a cabeça da serpente seja esmagada debaixo dos vossos pés. Então, você que está em casa, de repente passando por uma tribulação imensa, o grande conflito, a guerra está aí na tua casa ou talvez no seu coração, lembre-se que Jesus é vitorioso. Da mesma forma que Ele disse para Daniel, o anjo Gabriel disse para Daniel, você é muito amado, Deus também quer confirmar essa certeza em seu coração, em meu coração, através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8 que é através do Espírito Santo que Deus confirma o seu amor para nós. E não só isso, Ele derrama também o seu amor em nós. Uma linguagem poética para dizer que Ele nos transforma. A guerra espiritual nos atinge e às vezes a gente se enfraquece, a gente peca, a gente briga, a gente fica cheio de remorsos contra outras pessoas, até mesmo com pessoas de dentro de casa, não é? Porém, quando temos a certeza de que somos amados por Deus, através do que Ele fez na cruz e da ação dEle em nossa vida diária, nós mudamos. É bom lembrarmos que Daniel, quando ele jejuou 3 semanas, então Gabriel disse assim, eu nem precisava, né? Porque a resposta foi dada desde o primeiro momento. Quando você começou a orar, exatamente. Eu já saí para atender a oração. E o detalhe, assim, só fechando aqui essa reflexão, a oração de Daniel, de intercessão pelo povo que estava no cativeiro, quer dizer, que estava lutando para reconstruir a cidade, as vidas, o santuário,
foi uma oração de intercessão que possibilitou Deus agir. Ou seja, você tem alguém em casa que é viciado em prisioneiro de algum vício? Alcoolismo, drogas, não sei. Qual é a sua luta? Lembre-se, quando você ora a Deus e entrega essa pessoa que você ama a Deus, o Senhor pode agir. E Ele vai... É porque a oração é como um caminho que você abre para Deus agir. Considerando que no grande conflito entre o bem e o mal, Deus não pode agir contra o livre-arbítrio das pessoas. Se alguém não o busca, se alguém não quer, Deus não vai invadir a vida. Ele não pode fazer isso. No entanto, se uma terceira pessoa ora, é um caminho que se abre para Deus agir. Deus está autorizado para agir, né? Exatamente. Que maravilha. O pastor falou algo fundamental ali, ó. Deus é um cavalheiro. Ele não interfere em nossa vida, a menos que a gente venha dar a oportunidade e a autorização, permissão. No momento que a gente se coloca na presença de Deus, buscando Ele, através da sua palavra, através da oração, a gente está dizendo de maneira indireta, Senhor Deus, o Senhor tem liberdade total de agir na minha vida. Amém. E talvez o pastor falou para alguém que está orando por um familiar. Gente, Jesus falou o seguinte, quando os discípulos fracassaram em expulsar o demônio, Ele falou, essa casta só sai com jejum e oração. As questões espirituais são resolvidas com armas espirituais. E a arma mais poderosa que existe é a oração. E o livro de Daniel mostra um homem de oração. E esse homem de oração impactou o reino mais poderoso que existia naquela época. Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois a Grécia. E perceba, através da oração, o que mais destaca em Daniel não é seu conhecimento filosófico, não é o poder econômico dele, mas o poder da oração deste homem. E nesse ponto, assim, a vitória veio por quê? Porque Daniel escolheu a arma certa para lutar. A preocupação de Daniel era que em Ageu 2:7 falava de uma promessa, que aquele templo seria ungido, iria receber a glória do Messias. E esse desejado de todas as nações. Eu desejar todas as nações. Lindo, e o príncipe ali da Pérsia, ele não queria esse príncipe. Ele tentava impedir que essa profecia fosse se cumprir. Por isso essa luta tremenda, tanto de um lado do bem, lado do mal, tentando de alguma maneira fazer que aquele templo fosse reconstruído para que lá em Lucas 2:49, o Messias, Cristo, pudesse ser apresentado naquele templo. Olha que coisa linda. A luta foi grande. Levou Daniel ao desespero. Talvez alguém está desesperado devido a alguma situação, alguma luta espiritual na sua casa, na sua família. Fala que Daniel perdeu as forças. Daniel não conseguia falar e fala que aí esse príncipe veio, tocou os lábios de Daniel e ele conseguiu falar. E quando esse príncipe fala com Daniel, Daniel recupera suas forças e consegue se levantar. Eu falo da mesma maneira. Se você ouvir o príncipe dos céus, Cristo Jesus, buscar ele na palavra, você vai ter a força necessária para se colocar em pé, para lutar as suas batalhas. Né? Deus ama e Deus cuida. É isso que essa história de Daniel evidencia para a gente. A gente ouve muito pouco, pastor, inclusive falar sobre o ministério dos anjos. Sim, mas ele está muito evidenciado nesse capítulo do livro de Daniel, não é mesmo? Verdade. Que tipo de coisas que os anjos fazem, pastor? Qual que é o papel deles na nossa vida? Perfeito. Hebreus capítulo 1, eu até citei há pouco, diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. O Salmo 4 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Mateus 18, Jesus vai dizer que nós temos, as crianças inclusive, tem um anjo da guarda. Lá está dito. Ou seja, na Bíblia encontramos várias vezes anjos como mensageiros. Aliás, a palavra anjo significa mensageiro, do grego angelos, né? Mensageiro ou malar, do hebraico. Curioso que os anjos, sim, em resumo, eles são instrumentos de Deus, mensageiros celestiais, alados, porque eles têm asas, né? Temos os anjos com 2 asas, temos serafins com 6 asas, temos querubins com 4 asas. É uma espécie de hierarquia funcional no céu. A Bíblia fala muito disso, né? A reverência que eles têm e tudo mais. Eu queria só destacar um ponto, Jordana, brevemente, é que aqui também aparece o arcanjo Miguel. Ele não é chamado de arcanjo aqui, mas em outro momento ele é chamado assim na Bíblia, né? Lá no livro de Judas. Quem é esse Miguel, afinal de contas? O pastor Vitor ele já explanou sobre o grande príncipe que veio para ajudar Gabriel, o anjo Gabriel, a disputar
contra o príncipe do rei da Pérsia, que era o próprio Satanás, que estava impedindo, né, a reforma lá, a construção. Miguel quem é? O nome Miguel significa quem é como Deus. Esse é o significado do nome, não é? O único que pode arrogar isso na Bíblia, no contexto da batalha entre o bem e o mal, é Jesus Cristo. Lá em Apocalipse 12, ele é visto, Jesus Cristo é chamado de Miguel, como sendo aquele que expulsou Satanás e os anjos caídos, inclusive. Tá? Só para encerrar aqui esse tópico, ele é chamado assim, o vosso príncipe. E essa expressão aparece em Daniel capítulo 8, como o grande sumo sacerdote, o príncipe. Josué, lá em Josué capítulo 5, tem uma expressão que diz assim, que aparece aqui também em Daniel capítulo 10. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Lá em Josué começa a mesma frase, da mesma forma, e o ser que aparece lá, chamado de príncipe também, do exército, ele é adorado, ele aceita a adoração. Se fosse um anjo comum, não aceitaria a adoração, como Apocalipse 22 mostra. Quando Gabriel aparece aqui no texto, não tem nenhum impacto sobre Daniel, mas quando esse ser glorioso aparece, que é Miguel, aquele que é como Deus, Daniel tem um impacto muito grande, né? Então trata-se de Jesus Cristo, que é o nosso defensor. Então quando você estiver aflito, lembre-se, se preciso for, o próprio Deus, através do Espírito Santo, virá para atuar na sua vida. Muito bem, que conversa enriquecedora. Nós terminamos por aqui a discussão do capítulo 10, mas as implicações dessa visão, dessa profecia, elas não terminam aqui. Elas continuam reverberando aí na nossa vida. Que você possa continuar se aprofundando na palavra de Deus. Que você possa continuar a cada dia mais buscando esse conhecimento que pode trazer tanta paz e esperança para o nosso coração. E para você se aprofundar ainda mais, eu quero mais uma vez reforçar para você esse presente que nós separamos já para você. É sua, tá aqui. É só você apontar aí a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela da TV e digitar "Eu quero" aí no link que vai aparecer para você. Nós teremos a alegria de enviar para você aí para sua casa esse presente que fala sobre as profecias de Daniel, os principais capítulos, os grandes temas do livro, esse inclusive que nós estudamos brevemente por aqui, mas não conseguimos esgotar. Eu quero agradecer ao pastor Juscelino, pastor Vitor, por nos ter dado a alegria da presença deles por aqui, você por ter permanecido, ter ficado nesse canal e acompanhado o programa. Nós temos um encontro marcado novamente no próximo domingo aqui na Band, no Ponto de Partida. Esse programa é dominical, todos os domingos às 8 da manhã. Nós esperamos você por aqui. Um grande abraço e que Deus abençoe você. Eu estou muito curioso para saber o que você achou do estudo de hoje. Entre lá no nosso Instagram, Adventistas ASP, e deixe o seu comentário, a sua opinião, quem sabe talvez até a sua dúvida, tá bom? Vai ser um prazer interagir com você para juntos crescermos no conhecimento da Palavra de Deus. Além disso, você tem o YouTube, nosso canal Adventistas ASP, onde todos os episódios do Ponto de Partida estão ali disponíveis, inclusive para você compartilhar, enviar para alguém que você entende que pode ser abençoado com esse conteúdo, tá bom? E se você desejar um contato mais pessoal, dá um pulinho aqui na Igreja Adventista Central de Curitiba, onde eu estou agora, tá bom? E onde é transmitido aqui o nosso programa Ponto de Partida. Fica na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, bem no centro da cidade. Vem aqui no sábado de manhã, domingo ou quarta-feira à noite, você será muito bem recebido, combinado? Um abraço, fique com Deus e até a próxima semana. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós.